o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também por imagens, pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até 13h. Claro, sempre a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, a sua interação é muito legal, muito bacana. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038 para você mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. 12h em ponto, eu sou o Mauro Friesman, edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Marcos Costa Curta, empresário, cofundador da rede Divina Terra, Alpacas Food e Grupo Puro. Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui, boa tarde a todos os ouvintes e prazer dividir a mesa com os demais convidados. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente na análise e no debate aqui dos temas do programa Gente que Fala. Também com a gente, doutor Emanuel Pessoa, advogado, palestrante, comentarista, especialista em governança corporativa, direito societário, contratos e disputas estratégicas. Doutor Emanuel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos nós aqui presentes e nossa audiência, né? Que graças a Deus é o que está aí para a gente fazer essa divulgação e debate de ideias hoje. Obrigado pela presença também mais uma vez com a gente. O Anderson de Souza Santos, ele é contador e consultor estratégico, sócio das empresas Azienda Contabilidade, Auditoria e Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Anderson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Satisfação estar aqui novamente com vocês aí para esse momento, essa mesa aí de debate. Boa tarde a todos os convidados. Vão ter aí um período agradável aí discutindo assuntos relevantes. E fechando a nossa bancada, o Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. Boa tarde, Walter, como é que você está? Boa tarde, Mauro, tudo bem e você? Boa tarde a todos, aos ouvintes principalmente. Eu vou bem. E eu acho que tem muita notícia boa hoje, né? Então vamos lá, 12h02, aqui no programa Gente que Fala, o primeiro assunto aqui dessa nossa edição de terça-feira, para dizer que o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve começar a reduzir a taxa Selic, que está há um ano inalterada no patamar de 13,75% ao ano. Essa decisão do Copom sai amanhã. O colegiado diverge em relação à intensidade do corte dos juros básicos da economia. 0,25 ponto percentual ou meio ponto percentual. A divisão do grupo deve ficar mais evidente ainda com a chegada dos primeiros diretores indicados pelo governo Lula, o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino. Enquanto o governo pressiona por uma queda mais acentuada dos juros, o Copom vinha defendendo parcimônia e cautela na condução da política monetária. Anderson, eu começo com você a respeito desse tema. Você está mais para 0,25 ou mais para meio ponto percentual? Aí o mercado, os especialistas, os analistas, em grande parte, estão achando que vai cair a taxa Selic 0,25 ponto percentual. O que você avalia? Isso, eu estou num time aí que acredita que essa queda seja de 0,25. Então, eu faço parte aí desse grupo, aí, pelo que eu tenho visto no mercado. A queda, o governo tem pressionado bastante aí para que essa queda seja de 0,5. Essa semana o próprio ministro, né, o Haddad anunciou e falou e pressionou aí pelo 0,25. E, Mauro, isso pode combinar também com esse outro programa do governo, o próprio Desenrola Brasil, né, que tem dado possibilidade de colocar crédito, possibilidade das pessoas voltarem a ter crédito no mercado. Se nós tivermos uma taxa de juros menor, isso acaba combinando para isso, né? Então, taxa de juros menor, crédito no mercado, a gente consegue impulsionar a economia nesse sentido. Então, um custo menor,
você dá mais acesso aí para a coletividade de uma maneira melhor. Já por outro lado, os investidores, as pessoas que ofertam esse crédito, eles querem taxas de juros mais atrativas que geram maior rentabilidade. Então, a gente tem essa corda que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, o governo querendo possibilitar o acesso ao crédito de uma maneira mais barata, a coletividade, e você tem a outra partida, os investidores querendo ofertar isso para ter retornos mais significativos. Mas eu acredito que, numa forma geral, aí no dia de hoje, a gente tem essa notícia aí de 0,25, mantendo aí o que se esperava. O que é importante no final de tudo isso é a sinalização do governo de queda. Então, essa sinalização ela é extremamente importante. Anunciar para o mercado que, sim, a gente tem uma política diferente, uma política que possibilita quedas. Já há um ano que isso não acontece, então a política econômica sempre pautou no sentido de ser estável, trabalhar isso com cuidado, e agora eles querem reduzir, mas eles vão sinalizar para o mercado, o 0,25 acredito, e nós estamos reduzindo, mas a gente está fazendo isso com calma, com paciência, com critérios, onde nós estamos olhando para todos os lados. Acredito que seja uma toada nesse sentido, Mauro e colegas. Marcos Costa Curta, sua avaliação sobre esse nosso tema, sua percepção sobre a intensidade desse primeiro corte dos juros básicos da economia, um ano depois, aí, praticamente, dessa taxa de 13,75, essa taxa inalterada. A leitura do Anderson é muito boa, confiante também que as decisões aí do Copom vão impulsionar aí o crescimento dos negócios, porque é questão de otimismo no mercado, a redução da Selic aí, vai trazer estímulos para a economia, principalmente esse negócio da confiança. Claro que, como ele falou, tem que ter equilíbrio aí da prudência aí da política monetária versus a necessidade do mercado. De qualquer maneira, você já vinha sentindo um otimismo aí, porque nessa expectativa de queda, apesar de ter sido só uma expectativa, os juros futuros já sinalizavam e já estavam até se movimentando para baixo. Para o negócio, para o seu setor, para o empresariado, como é que isso já se refletia? Muito. Mercado muita questão do otimismo. Então, começa a vir investimentos de fora, começa a girar todo o ciclo. Mas, claro, a gente, no dia a dia, a gente tem hoje até trabalhar com maquininha de cartão de crédito, aí com a Selic alta é complicado, tem as taxas altas, então vai refletindo tudo, por mais que é 0,25 agora, mas, como o Anderson falou, pode ser que a gente vai melhorando aí com o tempo, vai ajudar bastante na economia. Emanuel, seu entendimento sobre esse momento de possível corte aí na taxa Selic, considerando também que a gente tem os juros básicos um dos mais altos do mundo, né? Se você tirar a inflação aí de 3%, 4%, sobra juro real bastante aí, né? O problema da taxa de juros no Brasil é que o governo toma muito dinheiro emprestado e dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Se falta mercadoria, o preço dela sobe e o preço do dinheiro é os juros. Não adianta se o governo amanhã abaixar a taxa de juros na canetada para 2%, o mercado não vai comprar as taxas do governo a 2%, os títulos do governo a 2%. A gente viu isso durante o governo Bolsonaro, por mais que a Selic tenha caído, houve alguns leilões de títulos da dívida pública que tiveram que o leilão ser feitos com taxas bem maiores do que a taxa da Selic, porque simplesmente o mercado não compra. Então, eu imagino que vai cair 0,25, porque a atividade econômica se reduziu muito fortemente, inclusive foi uma surpresa o agronegócio ter sofrido redução, que no caso não se imputa necessariamente a juros, porque o agronegócio tem um financiamento muito diferenciado, mas há mais outros tipos de condição. Muito provavelmente esses embates políticos, né, da preferência do agronegócio devem ter feito com que alguns atores desse segmento tenham retardado alguns investimentos. Então, eu acredito que vai cair 0,25 por conta da contração da atividade econômica e da queda da inflação. Mas não adianta nada o governo tentar querer que caiam os juros se o governo não reduzir gastos e não melhorar a estrutura do gasto público. O mercado simplesmente não vai financiar o governo a juros baixos.
Das grandes preocupações é o emprego, não é, Emanuel? E a gente sabe que em todo movimento que gere uma melhoria na economia, o emprego é o último a responder, né? Então, essa situação de melhoria, a partir da queda da taxa de juros, da taxa básica, ainda está muito longe de acontecer na área do emprego, né? É que, Mauro, veja só, o ponto principal é assim, a gente tem um conflito muito grande, porque não interessa se o governo é de esquerda, de direita, de cima e baixo, eu parto do pressuposto que não existe um governo que queira ver os seus cidadãos desempregados, tá? Eu parto desse princípio. Claro, tem uns malucos em alguns outros países, mas são casos bem raros. Acho que no Brasil a gente nunca teve um presidente realmente maldoso e ruim de coração que quisesse ver a economia degringolar. Pode ter pensamentos distintos que dentro das suas crenças levam a consequências boas e ruins. O problema é que, imagine o seguinte, se nós baixássemos a taxa de juros e conseguíssemos reduzir os juros na marretada. Se a economia não tem uma taxa de poupança alta para ter investimento, se você não consegue aumentar a produtividade do trabalhador porque você não acompanha com a escolaridade, você aquecer muito rapidamente a economia não é absorvido de uma maneira com um crescimento correspondente de produção. Isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro para a mesma quantidade de mercadorias. Então, você vai disparar a inflação. E todos nós sabemos que, no final do dia, as pessoas de classe média alta e ricas, elas têm instrumentos financeiros para se proteger da inflação e lucrar com ela. Os pobres não têm. E é por isso que a inflação é tão ruim para eles. Então, é um dilema. Você acelera a economia de uma forma artificial para dar mais emprego para as pessoas, mas o poder de compra delas cai. Então, a pobreza aumenta mesmo tendo mais gente empregada. Ou você faz isso de uma forma estruturada, que leva mais tempo e provavelmente o governo atual não colhe 100% dos resultados. Se for reeleito, colhe na sua reeleição. Então, como os governos pensam muito em eleição, eles tomam medidas que aceleram a economia de forma artificial. Se eles pensassem em termos de gerações, como, por exemplo, você vê na China, eles pensam em gerações. Faria-se um planejamento estratégico para que daqui a 6, 7, 8, 9 anos você tivesse uma situação com educação resolvida, um emprego quase que pleno, as pessoas com poder aquisitivo mais elevado, mas ninguém quer fazer isso, porque daqui a 9 anos pode estar eleito o adversário, e aí se o adversário vai colher essas benesses, e as pessoas, os políticos, só pensam nas suas eleições. Quais são os efeitos, Emanuel, de você oferecer o crédito mais barato, evidentemente, todo mundo quer consumir, sem o crescimento da renda? A pessoa pode ter um crédito mais barato, uma parcela que cabe no bolso, mas não necessariamente o dinheiro no bolso. São dois problemas, né? Eu vou te dar um exemplo. Você fez uma pergunta que eu acho que foi baseada no que eu tinha falado, então eu vou primeiro voltar para o que eu falei e vou responder para você. A pandemia é o maior exemplo de todos. Na pandemia, a taxa de juros desabou, e essa taxa de juros básica, quando desaba o financiamento bancário, porque o financiamento bancário ele é atrelado diretamente à taxa referencial, taxa de juros. Então, você derruba as taxas do governo, você consegue derrubar o financiamento bancário. O preço do imóvel baixou? O que o banco fez? O banco fez? O banco olhou assim, nossa, antigamente o sujeito financiava o imóvel em 20 anos. Em 20 anos, o imóvel que valia, sei lá, 500 mil, o sujeito em 20 anos paga 2 milhões. Agora, com a taxa de juros atual, o sujeito vai pagar 1 milhão. Eu vou dobrar o valor do imóvel. E aí o preço dos imóveis disparou na pandemia. Todos nós sabemos disso. Metro quadrado de várias localidades de São Paulo aqui durante o período da pandemia subiu mais de 60%. Né? Por quê? Porque como cabia no bolso, a construtora pensa. Você acha que a construtora ela vai pensar, nossa, eu vou querer agora vender barato, como eu estava vendendo antes, para todo mundo comprar imóvel? Não, ela pensa, eu vou aumentar minha margem de lucro. Ela aumenta o preço porque cabe no bolso, porque os juros caiu. Então, ou você aumenta a oferta de produtos e serviços, que é barateando o crédito para investimento e não o crédito para consumo, ou essa situação sempre vai ser um ciclo vicioso em que você sempre, ao botar mais dinheiro na mão das pessoas, você aumenta a inflação. Então, não adianta só eu facilitar as pessoas comprarem linha branca. Isso funciona, por exemplo, num tempo que você tiver com a economia reprimida. Mas quando a economia volta para o normal, se as pessoas têm essa facilidade, você não tem produção para atender. Aí você acha que o Magazine Luiza vai diminuir o preço do liquidificador porque tem grandes interesses nacionais na cabeça? Não, eles vão pensar, poxa, eu vou aumentar minha margem de lucro, está todo mundo comprando, eu vou aumentar. Então, esse é um problema. E no que você fala do emprego, da renda das pessoas, aumentar o financiamento, se as pessoas não têm um aumento de renda, elas não conseguem pagar esse financiamento, elas aumentam o endividamento, aí juros sobre juros, bola de neve,
você vai precisar eternamente de programas como o Desenrola. Então, por que a gente não resolve as questões estruturais? O governo gastasse menos, a reforma tributária realmente fosse eficiente para baratear a produção e racionalizar, por exemplo, Costa Curta empresário. Eu garanto que a maior parte do tempo que ele perde, eu não falo do tempo que ele gasta, mas que ele perde, é discutindo com a contabilidade e o jurídico dele para sair do emaranhado tributário das regras do governo e para ter certeza que se um fiscal picareta aparecer, não estou dizendo que são todos, mas se aparecer, ele não caiu na instrução normativa número 275.437, a linha 25. Tá? Então, é um problema que amarra as pessoas numa tragédia que se perpetua. E o problema do Brasil, né, muito claro, Mauro, é que todo mundo sabe o diagnóstico. Ninguém quer executar porque leva muito tempo e quem vai colher o resultado é o próximo Congresso, é o próximo presidente, é o próximo isso. E o político ele não está preocupado que isso seja de longo prazo, ele está preocupado com curto prazo porque o que ele quer é se reeleger. Walter Lagoa, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, a intensidade do primeiro corte da taxa Selic. Eu não sou economista, né, Mauro? Mas ouvindo o Manuel falar, eu concordo no gênero, número e grau da questão estruturante. É como se a gente parasse para pensar que falar de taxa Selic é meio falar da ponta do iceberg, tem mais um iceberg, uma ponta de 500 metros, tem 5 quilômetros para baixo de coisas mal resolvidas. E tanto é assim que essa mudança política que vai entrar no jogo político, nesse ganho, não tem essa responsabilidade que já foi até proposto algumas maneiras de realizar isso, tendo uma constituinte paralela, uma mudança, ou fazer mudança daqui a 30 anos, então vamos alterar isso, para que não tenha impacto político. Dessa maneira, nós estamos aí patinando desde 1500. A gente continua patinando quando a gente também coloca só a economia como centro, como se fosse a resolução. A economia é um estudo do meio e das questões sociais também, né? E a gente não coloca isso tudo na conta. É só esse olhar de vamos ter o lucro agora, né? E quando a gente fala de Selic, a gente está falando de algo que está impactando diretamente a vida do cidadão. A minha, a sua, o consumo, tudo isso diretamente. Só que não é uma equação simples, né? Porque as questões estruturais não foram resolvidas. E tomara que o desenrola, de fato, desenrole a pessoa, que não seja que nem a música, né? Desenrola, bate e joga a dívida de ladinho, né? Senão não vai adiantar nada. Mas vamos em frente aqui, 12:16. O programa Gente que Fala vai tratar do seguinte agora. A PEC da reforma tributária, aprovada pela Câmara dos Deputados em julho e que ainda passará pelo Senado Federal, cria o IVA, o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que unifica os atuais tributos cobrados sobre consumo de bens e serviços. A crítica de alguns especialistas é que a tributação sobre serviços, a partir dessa unificação, vai impactar a inflação, reduzir a capacidade da população de pagar por eles, ou seja, por esses serviços, e quebrar vários pequenos negócios que não conseguirem repassar os custos para os clientes. Emanuel, você está com essa crítica de que a tributação vai subir para os serviços a partir da unificação? Você está desse lado? Estou, totalmente. Não tenho a menor dúvida. Você sabe por quê, Mauro? Vamos pensar o seguinte. Governo que não reduz gasto. Você acha que na reforma tributária ele abre mão de despesa? Tá bom, lógico que não. O governo vai reduzir tributação de vários setores. Industrial e algumas outras benesses concedidas especificamente. E não está reduzindo ainda os subsídios que foram concedidos lá atrás no governo da Dilma, que dão quase 3%, 4% do PIB. Vai sobrar para quem na hora da reforma? Aparentemente, todos os estudos feitos, inclusive pelo Instituto Financeiro, né, vinculado ao Congresso Nacional, está lá muito claro que a carga tributária vai subir para o prestador de serviços. Primeiro vai passar a pagar dividendos, né? A ideia do complemento da reforma, passa a pagar dividendos. Você acha que o prestador de serviço vai absorver tudo isso com as margens que já são apertadas hoje, ou você acha que ele vai repassar para o mercado consumidor? Aí você pensa que, nossa, nós vamos reduzir a tributação da indústria. Eu acho ótimo. Eu falo em vários programas que o tributo mais desgraçado que existe no Brasil é o imposto sobre produtos industrializados. Isso é uma desgraça. É uma desgraça. Porque se você parar para perceber, você pagar 50%, 30% de IPI numa geladeira, é você condenar o pobre, né, a pagar um absurdo de imposto para o governo para poder conservar a comida. E você parar para pensar, eu tenho uma geladeira em casa. Eu, graças a Deus, tenho uma boa renda. Eu preciso de uma geladeira tanto quanto uma família de pessoas pobres e simples precisam. Só que quando a geladeira é tributada e nós dois compramos a geladeira, eu, que ganho muito mais do que ele,
paguei exatamente a mesma quantidade de imposto. Então, o IPI sempre é uma tragédia. Contudo, se o governo não reduz a despesa e ele abre mão do IPI de alguns outros tributos, vai sobrar onde? Ele vai botar nos serviços. Tá? Então, vai botar nos serviços. Então, os serviços vão ser mais tributados, especialmente com essa ideia de IVA dual, que pode chegar a 28%, seria o maior do mundo. Então, o Brasil não entende ainda que existe um ponto a partir do qual a tributação ela destrói, é uma desgraça para a atividade econômica. E a gente não fala disso, tá, Mauro? Não sei por quê, graças a Deus você está dando esse espaço. Pensa comigo, Mauro, da maneira mais cabal e direta possível. Se você jogar o imposto sobre produtos e serviços lá para baixo, e você disparar a renda, isso é bom para o mais pobre e para o mais simples. Veja, o Brasil não tem uma indústria de massa. Você chegar nos Estados Unidos, você chegar na China, chegar na Alemanha, tem trocentas fabriquetas de marcas genéricas que fabricam televisões de boa qualidade. Vai ter aí 80% da qualidade de uma Samsung. É muito bom já, tá? Não quer dizer que é o melhor. Óbvio que se todo mundo pudesse ter uma televisão de 8K OLED 100 polegadas na parede, era um sonho. Mas já que não é possível, pensa comigo o seguinte, o cara vai comprar a televisãozinha TCL, mais simplesinha que tem, de 34 polegadas, né? Para não comprar aquela de 20. O cara vai lá e compra a televisão por quase R$2.000, R$1.000 em imposto. Você já pensou que esse cara, para comprar essa televisão, tem que financiar em 20 parcelas, de novo aí, Casas Bahia, Magalu, que ele vai pagar R$4.000 nessa televisão? Mas se essa televisão custasse R$1.000, não tivesse imposto sobre produção, sobre o consumo do mais pobre, ou 7% de imposto, como nos Estados Unidos, que é de 6 a 8, 6 a 9, dependendo do estado, esse cara podia comprar, às vezes, essa televisão à vista ou em 3 parcelas sem juros. Esse cara ia ter, nesse período que ele financiou a televisão, R$3.000 a mais para consumir. Aí você tem mais um monte de gente que podia comprar televisão. Aí fazia sentido para o empresário, vendo, pô, televisão é barata, todo mundo pode comprar, vou meter uma fábrica de televisão. Aí, se ele mete uma fábrica de televisão, ele vai ter dinheiro para investir em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Tá certo, tá tudo muito robotizado, mas ainda assim quem trabalha na linha de produção ganha muito mais. Ou você acha que a China ficou rica como nos últimos 40 anos? Indústria, né? Hoje a China está movendo para uma economia de serviço. Mas por quê? Porque acumulou tanto dinheiro com indústria que pôde passar para serviço. Então, assim, é um problema que dá para resolver, mas não se quer resolver, porque para resolver agora, você tem que apertar o cinto do governo atual, tem que diminuir o gasto do governo atual, e quem vai colher o benefício é o próximo governo, e é sempre essa tragédia. Anderson, você é do serviço, você é contador, é consultor estratégico. Como é que vai ficar a sua nota fiscal, então? O imposto do serviço na hora que você emitir a sua nota fiscal? Seu áudio está fechado, Anderson. Esse processo de discussão, de unificação, né, do IVA, né, de trazer, vai impactar diretamente, aí, pelo menos é o que a gente tem percebido e tem estudado, o setor de serviço. E aí você pega regiões ou cidades, vamos falar aí, região metropolitana como São Paulo, que você tem uma atividade de prestação de serviço muito intensa, que vai ser fortemente impactada. E aí eu estou na linha do Emanuel, aí essa questão de precisa se discutir antes, né? O governo precisa fazer a lição de casa, e aí, Manuel, sem contar também que a gente tem uma reforma tributária que tem um monte de linha que está em branca, né? A gente está quase que com cheque em branco, né? Então, você vai ter que ter outras resoluções para regulamentar. Então, a nota fiscal, legal, a gente sabe que se acontecer, vão ter essa unificação de vários tributos, não só impactando diretamente serviços e outros setores, mas como é que isso vai acontecer? Qual que é a métrica operacional que isso vai acontecer? Vai ser sobre a nota cheia? Vai ser sobre... Nós vamos ter eventuais abatimentos? Nós vamos poder fazer processo de compensação? Então, toda essa parte de regulamentação, de operacionalização, ainda não se discutiu. A gente sabe que vai acontecer esse processo de unificação e a gente precisa trabalhar alguns detalhes ainda para saber, de fato, de que forma que isso impacta a vida do prestador de serviço, da indústria. O que a gente sabe pelo menos o governo atual tem batido na tecla que a gente precisa ter uma indústria mais forte, e aí ele acredita que mexer na carga tributária e favorecer setores como a indústria, o agro, e ele precisa ganhar espaço para esse setor. Então, a gente tem visto também uma sinalização de política tentando aproximar o governo atual do agronegócio,
e aí a reforma tributária também passa por isso, mas o setor de serviços, os grandes centros, o prestador de serviços, que teoricamente no coração deles não tem custo. O Emanuel é que nem eu, prestador de serviço. O que você tem? Está muito atrelado à nossa capacidade intelectual. E aí, para eles, não tem custo. Então, taxa a tributação deles que eles pagam a conta, só que o serviço vai ficar mais caro. E isso também vai refletir em vários processos. Então, o meu custo operacional tributário vai ficar mais caro, a minha prestação de serviço vai ficar mais caro. Qual que é o reflexo disso natural? É repassar, por exemplo, o Marcos, que é o empresário, a gente vai acabar cobrando mais caro do Márcio a nossa prestação de serviço. Qual que é o reflexo disso na operação do Marcos? Aí vai refletir no produto dele, vai refletir na coletividade. E isso acaba, como o Manuel falando, gera um ciclo vicioso, onde no final, onde quem paga a conta volta para o consumidor. Entendeu? Então, isso a gente precisa pensar. Então, precisa ter a reforma? Precisa ter a reforma. Mas, além da reforma, a gente tem uma liçãozinha de casa de se readequar à nova realidade, enxugar a máquina pública, como o Emanuel falou, os gastos públicos. Não dá para a torneira estar aberta, a gente querer ficar lavando um monte de carro com a torneira aberta. Tem hora que a gente precisa fechar o carro, dar uma ensaboada, depois abrir de novo. O que eles querem fazer? Quer deixar a torneira aberta e vamos que vamos. Então, isso é extremamente perigoso também, né? E como é que fica ou ficará a vida do MEI, do microempreendedor individual, que aí ao longo dos últimos anos foi fundamental para a economia, porque formalizou muita gente aí que não emitia nota fiscal, enfim, organizou bastante coisa, e o MEI paga um valor bastante pequeno, né, ali uma junção de tributos, o INSS dele, né, com o PIS e COFINS, né, isso deve aumentar também o valor do serviço que ele presta. E ele não consegue faturar mais do que 80 mil, 81 mil reais no ano. Isso daí também está travado. Trava o crescimento do MEI, não? Isso. O microempreendedor individual, né, ele tem faixa, né? Então, se você tem uma característica de indústria, você vai pagar uma taxa mensal. Isso inclui contribuição previdenciária, os tributos que estão inseridos na atividade dele. Se você é prestador de serviço, você tem outra, e se você é comércio, você tem outra. Basicamente, são 3 tipos de taxas que estão vinculadas aos 81 mil. Mas, Mauro, o que tem acontecido para o MEI especificamente nos últimos anos, e aí, voltando aí para a questão do serviço, nós temos várias atividades que não podem mais ser do MEI. Com o passar do tempo, cada vez mais, o número de atividades, principalmente prestador de serviço, elas estão deixando de fazer parte. Então, assim, por mais que eu queira ser MEI, dependendo do tipo de atividade, eu não posso. Então, por exemplo, no meu caso, profissional liberal, como contador, advogado, nenhuma profissão regulamentada pode ser MEI. Aí você vai olhar o ciclo de serviços, você já percebe uma escassez de códigos e atividades permissíveis para o MEI. Então, nos últimos anos, a quantidade de códigos e atividades permitidos ao enquadramento do MEI, ele também diminuiu. Então, se você diminuir a atividade, você acaba não podendo ser o MEI. E aí, o que o pessoal tem feito? O pessoal enquadra em qualquer atividade e presta outra. Então, se você olhar o que ele se enquadrou e o que ele faz de fato, não se conversam. Então, eles têm tentado meios alternativos, não legais, né, doutor? E aí você fica extremamente vulnerável. Então, eles têm dado um jeitinho para poder emitir uma nota, e aí, por trás disso, você tem empresas que se relacionam com o MEI para tentar ter uma redução na carga tributária, o cara emitir uma nota, só que todos os demais fatores de uma relação de vínculo trabalhista, ela se permanece. Então, o cara emite uma nota todo mês para o mesmo prestador de serviço, para quem toma serviço, o mesmo valor, tem dependência econômica, subordinação, acontece um monte de coisa que também não adianta nada no final, né? Então, você acaba emitindo uma MEI. Então, o cenário da MEI tem isso. E fora a discussão para ir para 110 mil aí, que já acontece bastante, e eu acredito que agora vá, né? 12h29 agora, programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Pessoal, uma paradinha rápida agora, bem breve, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas por aqui. Até já.
Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. E agora estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo tema aqui, nessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala, dada aqui a nossa mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa, eu quero conversar com você que é empresário, executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala, assim como o Instituto Orbis de Pesquisa. A gente está no ar há 21 anos, 22 anos, pela internet, levando informação para o mundo inteiro, trazendo aqui todos os dias os principais temas para serem discutidos, para serem analisados, debatidos, convidados de altíssimo nível, fazendo aqui esse debate, ajudando na formação da sua opinião, autoridades de todos os setores, ou seja, muita gente passa aqui pela bancada do programa Gente que Fala para trazer informação e para ajudar na formação da sua opinião. Venha ser parceiro do programa Gente que Fala, 50 52 55 55, ligue para a gente. Conheça todas as possibilidades de parceria, venha trazer a sua marca. O programa Gente que Fala quer prestigiar a sua marca e o consumidor também. 12h31 agora, vamos seguir para o próximo assunto. Dizer que empreender aqui no Brasil não é uma tarefa fácil. Esse conceito de empreender se refere à capacidade de criar, desenvolver e gerenciar um novo negócio, envolvendo a disposição para assumir riscos, inovar, buscar soluções criativas e investir tempo, recursos e esforços para alcançar metas específicas. Além de tudo isso, a pandemia fez com que muitas empresas tivessem que se reinventar para sobreviver. E mesmo assim, enfrentam hoje um cenário ainda desafiador, com novas tendências surgindo no horizonte. Anderson, com você novamente, dá para a gente dizer aí, por conta da pandemia, ainda dos efeitos que isso tudo tem aí na esteira, de lá para cá, nós estamos empreendendo dentro daquilo que já estava empreendido, ou seja, empreender duas vezes? Empreender é a capacidade de se reinventar, né, Mauro? Então, empreender é um processo constante de você se reinventar a todo instante. Por quê? Porque, dependendo do setor que você está inserido, você precisa também entender esse setor vai se transformando. Então, a gente precisa ter essa capacidade aí de entender o momento que a gente está vivendo, entender o momento como empreendedor, onde eu estou inserido, e se reinventar. A pandemia trouxe isso. Então, você tinha, por exemplo, na área do comércio, que é o que a gente visualizou bastante, as lojas fecharam, o comércio físico diminuiu e as pessoas tiveram da noite para o dia fazer o quê? Se reinventar. O e-commerce ganhou muita força, o setor educacional sofreu bastante, né? Então, você não deixa de ter lá internamente, aí você precisa subir para plataformas aí alternativas. Então, isso foi um processo de se reinventar, reentender o cenário que você está. Isso foi importante, a gente ainda continua vivendo, e eu acho que isso foi algo legal deixado, porque entender um negócio e se reinventar, a possibilidade de oferecer de diversas formas, isso é extremamente necessário, mas a gente também precisa tomar cuidado com alguns problemas que aconteceram nesse sentido. Então, a gente tem, trabalho home office, foi legal, foi bacana, só que sugou, a gente tem, os nossos colaboradores precisam também de cuidado, até que ponto a gente também não sobrecarregou eles dentro dessa realidade deles com esse tipo de trabalho. Então, a pandemia ela trouxe esse processo de inovação, mas ela deixou lições também, que a gente precisa entender qual que é a dosagem certa para isso. Então, nós como empreendedores, nós precisamos também cuidar disso. Então, cuidar do nosso pessoal, cuidar do nosso time. Então, essa semana, fazendo um paralelo, a gente teve aí
o jogo aí do Flamengo e você pega um jogador de futebol falando que sofreu pressão psicológica nos últimos dias. Isso tem acontecido nas empresas, gente. A gente precisa cuidar também dessas pessoas, a gente precisa cuidar dos nossos colaboradores. Então, a gente vai ganhar margem e a gente precisa entender. A gente pega o Marcos aí que vem com uma cultura de um produto que oferece também um diferencial para um público que veio crescendo nos últimos anos. Então, a gente precisa se adaptar a essa realidade. Então, empreender no Brasil é algo extremamente complexo, extremamente difícil, aspecto tributário, custo operacional, custo financeiro e cuidar das nossas pessoas, do nosso time. Isso também a gente precisa olhar para isso. Quais os desafios para posterior à pandemia? Estar atento a esse processo de mudança e sempre estar se reinventando. Como você disse, Mauro, empreender dentro do empreendedorismo, sim, a capacidade de se reinventar. Marcos Costa Curta, um empreendedor nato, o que tem sido desafiador antes e depois da pandemia na tarefa de empreender? Bom, a tarefa de empreender não é fácil, como você citou, a disposição de assumir riscos. E eu tenho até uma história aí que eu comecei do zero, comecei a empreender aí com uma pequena loja de naturais e hoje tenho aí vários negócios, mas tudo voltado aí ao bem-estar, saúde. Então, a pandemia, para mim, não foi um problema. Na época, eu tinha só as lojas, franquias de alimentação saudável, e a gente fez um trabalho tão forte durante a pandemia que as pessoas já estavam buscando mais saúde durante a pandemia. Então, já junto com o trabalho, uma que já tinha o KNAI de alimentação, então a gente não precisou fechar as lojas, e outra que a gente intensificou aí a teleentrega, o delivery. Então, eu dobrei o faturamento durante a pandemia. E de lá para cá, a gente acabou empreendendo em outros setores. Hoje tem indústria, a gente estava falando da carga tributária aí, principalmente da burocracia. E cada negócio novo, por mais que a gente tenha um know-how gigante, tem aí muito network, muita coisa que parece que vou empreender e as coisas vão dar sozinho, mas não é assim. Na prática, cada negócio é um desafio, tem que estar presente, tem que ter aí um time forte, como o Anderson falou, tem que ter capacidade de inovar o tempo todo, ser flexível e ágil, está errando, já muda o percurso rapidamente. Enfim, é uma jornada aí contínua de aprendizado, está buscando informação o tempo todo e inovando. Por que o Brasil patina nesse nicho, Marcos? Patinar no sentido do seguinte: 7% dos negócios brasileiros são baseados no empreendedorismo. O empreendedorismo responde por 7% dos negócios no Brasil. Na Europa, 95% dos negócios têm base no empreendedorismo. É uma cultura o empreendedorismo ou realmente o Brasil é que não ajuda esse setor? Eu acho que é o Brasil que não ajuda. Até o Emanuel deu uma pincelada aí na dificuldade hoje, até na parte de imposto. Essa marca aqui, Alpacas, é uma marca que a gente criou ano passado. Aqui é chocolate preto, chocolate branco já é outro imposto. Dentro do Rio Grande do Sul, onde que é a indústria, é o imposto, sai para Santa Catarina é outro, Paraná é outro, São Paulo é outro. É muito complicado, logística cara. Então, são milhões de dificuldades. A gente, por ser muito resiliente, está aqui. Aí chegou o momento, até a empresa teve um problema de incêndio, queimou ano passado não, foi agora, no primeiro semestre. A gente teve que recomeçar tudo do zero de novo. Então, o empreendedorismo não é isso, muita gente desiste. Então, por isso que esse percentual baixo aí, porque tem dificuldade de todos os lados, as margens cada vez mais apertadas. Então, principalmente ali a questão de imposto, como falou, a gente na geladeira pagar 50%, então, e ainda assim o empresário é visto como vilão. A gente está ali, muitas vezes não fecha para manter aí os funcionários e tal, e aí vão ter que fazer acontecer de qualquer jeito, deixa às vezes de trazer comida para dentro de casa para manter o negócio rodando. Então, por isso que muita gente desiste. Por isso que o Anderson falou bastante ali de ter que estar aí sempre assumindo riscos, se reinventando o tempo todo. Então, é isso.
Walter Lagoa, como é que o empreendedorismo aparece aí na comunicação para as lideranças? Mauro, é tão controversa essa questão do empreendedor, né? Porque a gente também criou uma coisa do empreendedor, uma mágica que todo mundo é empreendedor, né? Desde o entregador, né, do iFood, o motorista do Uber, tem que ter uma conclusão aí de quem é o empreendedor, que perfil é esse do empreendedor. Eu acho que a gente tem uma evolução do trabalho que a gente tem que questionar. Porque, por exemplo, no Brasil existe assim, no mundo, né? Existe uma tendência ao quê? Você criar grandes blocos econômicos. Então, você vai pegar, por exemplo, no setor de varejo, vai ter alguns grandes grupos. Você vai pegar na área de supermercados, por exemplo, você vai ter fusões cada vez maiores, né? Atacadistas. Você vai pegar no setor de saúde, o que está acontecendo? No setor hospitalar, grandes fusões. São grandes grupos porque eles vão conseguir uma margem melhor, vão conseguir criar sua eficiência e preço lá na ponta. Qual a dificuldade do empreendedor? É que a gente tem uma legislação em todos os aspectos, desde você da abertura do seu negócio, a tributação, a dificuldade logística, que você mata o empreendedor do nascimento dele. Então, tem uma irracionalidade em todo o sistema. Mas a gente tem que olhar essa questão de como a gente começa a dar pequenos passos para que haja uma transformação mais consistente, um ambiente mais seguro, que hoje nós não temos, né? Por exemplo, o Marcos acabou de falar, você sai do Rio Grande do Sul, passa para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, já são 4 realidades diferentes. Quem dá conta disso? As empresas hoje gastam uma enormidade com contabilidade, o Anderson sabe disso, no setor contábil, financeiro, para você tentar fazer uma equação. E aí vou voltar um pouquinho, tem uma outra questão, né? Por exemplo, hoje a produção, a criação de emprego através de serviços de valor, ela também não é valorizada. Se você pegar os grandes setores aí, por exemplo, até hoje, se você parar para pensar, falar, o iFood é o quê? A entrega, delivery, faz essa conexão, já vai virar uma plataforma financeira, porque passa lá quantos por cento do PIB. Eles vão abrir o negócio, eles vão ganhar mais explorando financeiramente o negócio. Vou dar um outro exemplo. O setor da área de saúde suplementar, planos de saúde. Eles tiveram um boom, tiveram um lucro bom durante a pandemia, né? Depois teve o represamento de todas aquelas cirurgias eletivas, ficaram paradas. Voltaram, o resultado foi negativo. A margem deles deve ser 2%. De 1% a 3%, deve variar mais ou menos aí. Era para ter negativada totalmente hoje, se não fosse o resultado financeiro. Que resultado financeiro? O resultado, porque o setor tem que garantir lá um depósito para garantir o sistema. Igual o banco, né? Tem que ter uma reserva de mercado para você garantir os outros bancos. A área de saúde é a mesma coisa. Eles tiveram lucro, tiveram distribuição, mas não pela operação, não pelo serviço, pelo resultado financeiro do dinheiro aplicado. Então, a gente tem uma valorização hoje que está assim, tudo voltado para... É melhor você não empregar, Marcos. Deixa para lá, não abre loja nenhuma, não emprega ninguém, não cria oportunidade, porque isso gera custo, gera problema, gera processo, gera um monte de coisa. É isso que o país fala para o empreendedor. Não faça isso. Se você tiver um dinheiro, é melhor você colocar 1 milhão aí num investimento X, que você vai garantir 10% a 12% ao ano, sem contratar ninguém. Olha que maravilha. Então, e quando a gente tiver essa realidade, que aí tem a ver com o início do programa com a Selic, aquele emaranhado que o Emanuel falou, está tudo junto e misturado, né? Vale muito mais a pena você não abrir um negócio hoje. 12h42, vamos passar aqui rapidinho para o próximo tema, programa Gente que Fala no Ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, também pelas redes sociais. Vamos conversar com o Marcos novamente para dizer o seguinte, o setor de alimentos saudáveis vem ganhando destaque e crescimento nos últimos anos. Entre 2015 e 2020, o aumento foi de 33%, e a expectativa é que o segmento cresça mais 27% até 2025. E se antes era difícil encontrar um alimento saudável e de fácil preparo, atualmente não faltam produtos desse tipo nas prateleiras. O Brasil ocupa hoje o 7º lugar num ranking que avalia o mercado de alimentos e bebidas saudáveis e como os consumidores estão preocupados em unir praticidade a uma boa alimentação. Marcos Costa Curta, primeiramente acho que a gente precisa entender e explicar aqui para a audiência esse conceito de alimento saudável, né? O que é o alimento saudável? Então, alimento saudável é bem tudo que não é muito processado. Hoje tem até... Eu participo muito de feiras, estive recentemente na Califórnia, então até o conceito do saudável para o americano é um pouco diferente do saudável para o brasileiro.
Então, lá, às vezes, o adoçante que hoje tá na moda, substitui açúcar, já está virando vilão aqui. Então, é um mercado que tem muitos estudos. Ovo é bom, não é bom? Leite é bom, não é bom? Ou tirar o glúten para todo mundo tem que ser. Não, tem estudos que não, é só para celíaco. O leite faz mal para adulto. Então, tem ainda bastante discussões, mas vamos partir do princípio que o alimento minimamente processado é o mais saudável. E então, falando um pouquinho de mercado que cresce bastante e vai continuar crescendo, não é uma modinha que do nada vai chegar aí o pessoal, não, está todo mundo errado, vamos voltar para o McDonald's, que lá está o futuro. Então, é um mercado que vem se inovando. Eu estou no ramo aí 12, 13 anos, e da época que eu comecei, o produto sem açúcar era com gosto de remédio, que era um adoçante que na época o stevia era um stevia ruim, que tinha gosto de remédio. O produto sem glúten ele era um abatumado, não dava nem para comer, e as coisas foram melhorando de um jeito que hoje o alimento saudável, quem não consome, entra dentro de uma loja, pô, não sabia que isso aqui era bom. Então, tá, às vezes, melhor um bolo saudável, hoje está, às vezes, um sabor melhor do que o tradicional. Então, está tendo uma mudança de hábito dos consumidores, buscando aí produtos saudáveis, como você falou, de fácil preparo também, e é um mercado que não tem volta. Até as grandes indústrias hoje, Nestlé, Unilever, estão comprando marcas saudáveis. A Nestlé, Estados Unidos, botou lá que 30% do portfólio deles tem que ser de alimentação saudável. Aqui no Brasil também estão tirando fora toda a linha de laticínios, sorvete, o que não estava até dando uma margem boa para pensar em futuro. Então, já compraram a Pura Vida aqui, que é uma empresa que é uma das referências do mercado saudável. Então, está todo mundo indo para esse lado. A questão do consumo do produto saudável, do alimento saudável, ele depende de uma mudança de cultura do consumidor. Olha, eu quero este alimento, ou é uma coisa que tem que ser mais forçada pela própria indústria? Colocar no mercado alimento saudável e trabalhar essa mudança de cultura depois, porque houve uma época em que, não, alimento light, alimento diet, isso é coisa para diabético, é coisa para doente, eu não vou entrar nessa. Então, tinha gente que dizia isso, né? Então, a pessoa até ficava, né? Vão achar que eu sou doente, estou consumindo esse tipo de produto, né? Então, tinha medo dessa mudança de cultura. Então, parte do consumidor ou parte da indústria para falar dos benefícios do produto saudável? No Brasil, por isso você está em 7º lugar hoje, chegou a estar em 4º na alimentação saudável. Então está bem à frente, porque o Brasil é atrasado em muitas coisas, mas na parte da alimentação saudável está muito à frente de vários mercados, porque o Brasil consome muito o culto ao corpo. Então, começou lá atrás com o fisiculturismo, então começou principalmente nessa parte mais estética, e aí começou a criar uma demanda inversa. Então, as indústrias começaram a produzir alimentos para atender esse público. Aí, como o Brasil também é um dos grandes consumidores, dos principais consumidores de redes sociais, Instagram, então, todo mundo, fulana consome tal produto, vou consumir também, quero ter o corpo igual a ela. Então, e, claro, a gente tem o benefício aí da saúde que veio junto. Então, hoje, claro, tem uma parcela que só busca saúde, mas começou esse 7º lugar que hoje está muito em função à beleza mesmo, à estética. Quero falar um pouquinho, bem rapidamente, você passou por um drama aí nos negócios mais recentemente, você já citou aí no tema anterior, a respeito do incêndio que ocorreu na sua indústria. Como é que está a reconstrução disso? Já está atuando 100%? Sim, começou a produção semana passada. A fábrica da Alpaca, lá no Rio Grande do Sul, ficava ao lado de uma indústria de plásticos, a empresa ao lado queimou e a nossa queimou junto. Bem no momento que a gente estava em expansão, chegamos aí a cogitar, vamos parar por aí, mas foi um sábado à noite, estava no Rio tomando um vinho, vi a notícia, ninguém se machucou, graças a Deus. Domingo, passei o dia todo respondendo mensagens de carinho de outras indústrias querendo, quer terceirizar o produto na minha empresa por enquanto e tal. E muita gente dando um apoio, você vai voltar ainda mais forte. E não deu outra. A gente participou agora na Naturaltech, que é a maior feira de alimentação saudável aqui do Brasil.
Hoje a gente está trabalhando com 2 turnos, atendendo demandas aí do Brasil todo. Estamos presentes em praticamente todos os estados. Aí tem aqui em São Paulo pedido atrasado do Oba, do São Marché, do Mambo, das redes de alimentação saudável, das minhas próprias lojas também, armazém cerealista. Então tá uma loucura, a gente está correndo atrás para botar a produção em dia. Muito bem, 12h49 agora, 11h para 1. Então, vamos seguir aqui com o próximo assunto do Walter Lagoa. Olha, Walter, nos últimos meses, um dos temas mais comuns é o avanço da inteligência artificial e como as profissões vão desaparecer, ou não, né, por causa dela. Segundo um artigo da empresária Isabela Matti, na Forbes, isso pode acontecer com o empreendedor, mas nunca com o bom empreendedor. Segundo ela, a Isabela, a inteligência artificial consegue pegar estatísticas e te falar o melhor nicho, segundo os dados, mas nunca terá a habilidade complexa de pensar, refletir, criar conceitos, unir referências para criar algo novo, ter empatia, construir conexão emocional e desenvolver pensamentos abstratos. Será que ela tem razão, ô Walter? Eu li a matéria da Isabela, e aí tem algumas ponderações, algumas coisas que concordam, outras que não. A primeira não é inteligência artificial, né? Inteligência é uma habilidade humana. E a questão quando você fala dessa inteligência artificial, o que ela é? Ela consegue correlacionar uma série de dados. Então, você tem um algoritmo que vai fazendo uma série de leituras e vai fazendo uma série de respostas para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Realmente não vai ter a substituição do homem nesse sentido da criatividade das coisas que vão além. Nós não somos uma máquina e o cérebro humano não é um computador. Ele é além disso. A grande questão que se coloca, que aí você vai ver os grandes pensadores, Harari, Byung-Chul Lin, lá do coreano, norte-coreano, Byung-Chul Han, o norte-coreano, que ele vai dizer o seguinte: a grande questão da inteligência artificial é que a gente vai ter, a partir de agora, biomarcadores. Você já tem, né? Se você tem um iWatch, não sei mais o que, você já sabe qual a temperatura do seu corpo, se você está tendo uma alteração cardíaca, se você está tendo sudorese ou não. Quando você tem esses biomarcadores regulando, por exemplo, você tem a Alexa, que na verdade já faz um mapeamento espacial da sua área, ela está te ouvindo o dia todo, né? Ela consegue fazer um mapeamento através do som do seu ambiente, da sua casa, por exemplo. Então, com essa quantidade maior de dados, e principalmente da relação emocional que nós temos, né, das nossas respostas, a inteligência artificial vai cada vez mais ampliando essa invasão do nosso mundo e direcionando a gente para o consumo ou para o que ela quiser. Né? E isso vai avançar cada vez mais, para o bem e para o mal. Vai ter um choque no mercado de trabalho de uma maneira geral. Talvez a gente não viva completamente para ver isso, mas talvez os meus filhos que estão com 10 anos vão acompanhar isso de uma maneira mais progressiva. Que vai ser o quê? Não haverá trabalho para todo mundo. E aí, rapidamente, vamos pegar a história do trabalho. Você teve, por exemplo, o movimento da escravidão. Se produzia com o escravo porque você não tinha necessidade de um mercado consumidor. Vem a Revolução Industrial. A Inglaterra começa a abolir a escravidão e pressionar o Brasil para acabar com a escravidão. Por quê? No momento que você começa a produzir, você tem que ter um trabalhador que ganha para você começar a girar o negócio. Então, não fazia mais sentido. Aí, agora, o trabalho vira valor. Hoje, o trabalho, mas muitas funções vão cair por terra. Eu estava falando até de dublador, Mauro. Né? Não sei se trabalha com dublagem também. Mas a inteligência artificial consegue hoje dublar o próprio ator usando o tom de voz dele. Vai mudar para qualquer língua e até adaptando o movimento. Para citar algumas das coisas. Aí a gente vai para a medicina, para a produção, tudo que for mecânico, isso já vai cair por terra, né? Já tem essa evolução. A questão não é nem a questão do trabalho ou do bom empreendedor, é que sociedade nós seremos no futuro. Porque a sociedade vai ter que se ocupar de outras coisas. E o que a gente vive hoje? A gente ouve no mundo global. Nesse mundo global, uma tendência a voltar aos Estados-nação, né? Voltar, vamos fechar aqui de novo, vamos acabar com esse mundo global, uma tentativa desse discurso nacionalista. A outra é, por exemplo, o aumento da desigualdade e concentração de renda, que também não vai dar certo. Porque você vai ter uma massa de pessoas que não vão ter o que fazer. Do que elas vão se ocupar? A verdade é essa. Ainda mais que você tem um ritmo, tá, de crescimento da população que está diminuindo no Brasil e que tende a inverter na pirâmide, a sociedade vai mudar a cara dela, mano. Expectativas de vida, tudo vai mudar.
Olha, contra a inteligência artificial não há o que se fazer, ela está aí, ela vai avançar cada vez mais. Agora, de qualquer maneira, os profissionais vão ter que lidar com situações para que as profissões não desapareçam. Já que você citou o dublador, Walter, a gente teve um exemplo recente aí desse comercial da Volkswagen com a Elis Regina e a Maria Rita, tudo construído ali a partir da inteligência artificial. O pessoal da voz, os artistas da voz, dubladores, locutores, enfim, estão se movimentando para se criar uma regulamentação a respeito, porque a voz, ela é um direito, ela tem, nós temos os nossos direitos autorais em relação à produção da nossa voz, e ela não pode ser usada assim desta maneira. Então, quando nós verificamos uma situação como essa, em que um fragmento da sua voz é pego ali, é separado para a construção de materiais como, por exemplo, essa campanha da própria Volkswagen, isso é bastante preocupante. Então, há necessidade de uma regulamentação para ver até onde a inteligência artificial pode ir em relação aos direitos das pessoas. E eu acho que essa discussão vai ser ética e moral, porque se a tecnologia avançou pra caramba nos últimos anos, a questão ética, moral e de valores é o que nós vamos discutir a partir de agora, Mauro, urgentemente. Isso você está dando um exemplo, mas em todas as áreas. Todas as áreas. Perguntas da nossa audiência, como o Walter está falando, eu vou com você primeiro, brevidade para todo mundo, porque a gente só tem 5 minutos, uma pergunta para cada um. Walter, o Ricardo Gomes está no YouTube, como se determina uma liderança em potencial? É a pergunta dele. Uma liderança em potencial, eu não acredito que nada não possa ser aprendido por qualquer pessoa. Eu acho que tem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior em engajar, mas eu acredito na formação, sabe, continuada. E hoje mais do que nunca. Uma liderança, para ela acontecer, ela precisa trabalhar algumas coisas. Quando eu vou falar de comunicação, eu tenho que falar de vulnerabilidade, ela tem que ter autoconsciência, saber qual o caminho que ela percorreu, e ela tem que ter um senso de propósito e valor muito claro. Então, se a pessoa tiver uma história para contar, algo que seja importante, relevante, ela tem um bom caminho para se tornar um líder. Emanuel, bem rapidinho também, a pergunta vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Jaime, valeu aqui a pergunta mais uma vez. O cooperativismo também pode ser considerado uma face humana do capitalismo? É a pergunta dele, bem rapidinho, Emanuel. Bom, Jaime, boa pergunta. O cooperativismo, ele não necessariamente uma face humana do capitalismo. O cooperativismo, ele existe há muito tempo, desde que o mundo é mundo, e essa forma atual com a organização econômica, que é recente, até porque a exploração econômica do agregamento de pessoas de forma profissional é mais recente. Mas, passando pela ideia que eu acho que você quis transmitir, que o cooperativismo teria uma divisão melhor dos ganhos da atividade, podemos perceber que seria uma forma, digamos, mais equitativa de distribuição dos ganhos da atividade econômica. Anderson, Joana Cabral está no Instagram e pergunta se existem vantagens competitivas da sustentabilidade numa empresa. Sim, hoje é uma área que tem crescido, né? Falar sobre sustentabilidade, os relatórios voltados ESGs, enfim, cada vez mais isso tem ganhado corpo dentro das organizações. É um movimento partindo das grandes empresas que têm uma estrutura para se discutir isso, mas isso passa também pelo pequeno empresário. Então, tem um papel relevante. Eu acredito que é uma tendência, porque os recursos naturais, eles são recursos que tendem a se acabar, e se a gente não cuidar, a gente deixa de tê-los também. Então, isso são discussões cada vez mais vão ganhar corpo aí no nosso cenário, e o papel do empresário é fundamental aí para esse processo e esse crescimento aí do conceito e dessas particularidades voltadas para a sustentabilidade. Marcos Costa Curta, a Cássia Pisani está no Facebook, bem rapidinho aqui a resposta para ela também. Ela quer saber de onde vêm os produtos vendidos na sua loja e como são escolhidos os fornecedores. Oi, Cássia, obrigado pela pergunta. Bom, vem de todos os lados do mundo, inclusive, tem produtos que vêm da Damasco, da Turquia, uva passa do Irã. Então a gente tem uma seleção de produtos uma parte do grupo dentro da franqueadora que fica só monitorando e passando para o crivo dos produtos.
Pessoal, muito legal. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. Agradecer a todos em nome da nossa equipe. Marcos Costa Curta, empresário, ele é cofundador da rede Divina Terra, Alpacas Food e Grupo Puro. Emanuel Pessoa, doutor Emanuel Pessoa, advogado, palestrante e comentarista, especialista em governança corporativa, direito societário, contratos e disputas estratégicas. O Anderson de Souza Santos, contador e consultor estratégico, sócio das empresas Azienda, Contabilidade, Auditoria e Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e o Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, chegando agora aqui na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para te fazer companhia aqui nesse início de tarde. Lucas, um bom programa para você, uma boa tarde para a audiência. A gente volta amanhã pela 365, pela UOL TV e também pelas redes sociais ao vivo a partir do meio-dia. Faltando 1 minuto para 1, um abraço, tchau, até amanhã.